Salve, filhas e filhos de Pindorama. Sejam bem-vindos à Terra da Utopia. Esse canal começa hoje, é o primeiro vídeo, e eu tive muita dúvida de qual assunto botar em pauta. Decidi começar pelo começo. A história desse canal se confunde com a minha, óbvio. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou Oswaldo Costa, sou artista plástico. Em 2015 eu estava trabalhando numa empresa de TV aqui no Rio de Janeiro, bem conhecida, e eu tive um insight, eu tive um vislumbre de um pensamento e que modificou a minha vida, me marcou profundamente, vi coisas que eu não queria ver. Era muita informação para um ser tão pequeno. E um mês e meio depois, eu e 900 funcionários fomos demitidos, a empresa fechou. E na sequência dos 7 anos seguintes, os fatos foram se sucedendo como eu tinha enxergado em 2015. Isso me fez muito mal na época, nesses 7 anos, na verdade. Eu entrei num processo depressivo, do qual provavelmente estou começando a sair agora, porque eu não enxergava o norte, o que fazer com tanta informação, sendo eu tão insignificante, tão pequenininho. Com o passar do tempo eu redescobri a internet e vendo um canal do YouTube, um podcast, uma entrevista com um garoto de São Paulo. Eu falo garoto porque ele é bem mais novo do que eu. Paulo Galo, um entregador, um motoboy, um entregador do iFood. E ele liderou a greve dos entregadores em São Paulo. Ficou famoso, ele tocou fogo na estátua do Borba Gato. E esse garoto me trouxe alguns pensamentos que até então eu não tinha enxergado. Nuances da vivência dele, do dia a dia dele na comunidade. E um desses pensamentos é que ele falou que não fazia muito sentido para quem morava na comunidade, esquerda e direita, que a luta deles era dos de baixo contra os de cima, porque a realidade deles era os de cima oprimindo os de baixo todo dia, a vida inteira. E eu entendi isso. Apesar de ele já ter falado que ele também tem uma inclinação para a esquerda. Mas a luta deles é diferente. É de subsistência muitas vezes. Uma outra coisa que ele falou, ele relatou nas histórias dele e que me emocionou muito foi o relato dele na prisão logo após o Borba Gato, se eu não me engano, e que ele recebeu o livro do Eduardo Suplicy, autografado para ele, e que esse boato circulou na cadeia toda, todo mundo queria ver, e até que o chefão lá dos presos chamou ele e perguntou para ele o que ele estava fazendo. Tal. Bom, resumindo, o Galo falou para ele de revolução e de reforma. E ele pedindo para explicar, o Galo explicou que era a revolução, que a ideia era acabar com a prisão, acabar com o motivo pelo qual eles foram parar na prisão. E a reforma, por exemplo, seria ele conseguir chuveiro quente para acabar com os casos de tuberculose. Aquilo, aquilo foi diferente, sabe? Tocou de uma maneira. Às vezes a gente espera sempre a grande revolução que vai mudar tudo.
e esquece que é dia após dia. Não tem jeito. E só com a união de todos. Não tem outro caminho. Nós só temos o hoje para agir e a única maneira de fazermos isso é com a união de todos. Esse é o pensamento. É uma pequena reforma a cada dia. Por exemplo, se nós conseguirmos fazer valer o cumpra-se do artigo 5º da Constituição Federal para a vida do pobre, daquele que mora na comunidade, que tem que acordar 3, 4, 5 horas da manhã, pegar condução lotada, trem, metrô, ônibus, levar marmita, quando tem marmita para levar. Essa parte da população de excluídos, ela não tem autonomia na sua vida, básica. Vou te dar um exemplo básico, informação recente que está em todos os blogs, podcasts. São 33 milhões de famintos hoje no Brasil. São 130 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Pessoas que têm que passar o dia pensando no que vai comer, se vai conseguir comer, o quanto, o que. É o básico. São milhões de pessoas, por exemplo, sem coleta e tratamento de esgoto, vivendo com esgoto a céu aberto, sem acesso à água potável, sem acesso à educação, saúde. É nesse lugar que o canal se propõe a fazer a ponte entre quem precisa e quem pode realmente fazer alguma coisa a nível de poder público, de políticas públicas. Porque a ajuda pontual, ela é necessária. Por exemplo, eu sou admirador do Boulos e do MTST, o projeto das cozinhas solidárias, que nem é uma novidade, já teve em outras épocas, o governo Garotinho fez aqui no Rio de Janeiro também. Mas é fantástico, é pensar em quem tem fome, é o básico, é fornecer alimento saudável, ou gratuito ou preço simbólico, não importa, tem que haver uma solução. Eu senti muita falta na plataforma, no YouTube. As pessoas estão com muito ódio e muito rancor, muita coisa ruim acontecendo. É perfeitamente entendível esse ódio. Mas eu não acredito que seja o caminho. Eu acho que o caminho é proposição, pensamento, planejamento e ação. Nós temos que nos unir. Nós temos que contar com todos, cooptar todos, falar com todos. Nós precisamos do conhecimento da academia. Todos os conhecimentos da academia. Só que a academia tem que estar junto com a população. Ela tem que servir a população. Principalmente a quem mais precisa. A gente tem que unir a sociedade civil, o conhecimento da academia e a força das comunidades. E é aí que eu pretendo colocar essa arena, para que nós possamos discutir isso. Eu espero que as pessoas tragam seus projetos. Eu vou te dar um exemplozinho bobo, básico. De repente tem um engenheiro com um grande projeto, um bom projeto inovador na área de tratamento sanitário, tratamento de esgoto. Mas ele não tem o conhecimento técnico para fazer a viabilidade econômica desse projeto.
Então aí entraria um economista junto, um advogado também. A ideia é justamente unir as profissões e juntos, sociedade civil, academia, os pensadores do Brasil, e junto com a comunidade, porque nós temos que ouvir a comunidade. A sociedade civil e a academia têm que ouvir a comunidade. Só assim a gente vai mudar. As comunidades no Brasil são muito diversas. Tem necessidades específicas. Cada área tem a sua necessidade. Tudo bem, temos necessidades básicas para todos. E eu vou falar na sequência aqui. Nesse ponto, eu quero até pedir a permissão de vocês para citar um outro pensador que me influenciou muito nesses últimos anos. Eu conheci ele recentemente, num canal também do YouTube, porque eu não estava saindo de casa, foram 7 anos praticamente sem sair de casa. E eu conheci esse louco, Eduardo Marinho, né? O pessoal fala que é o pensador, é o filósofo das ruas. Esse cara é fantástico também, é outro que tem uma visão do mundo transparente. E ele falou uma coisa muito interessante, a experiência dele de estar na rua, ele que veio de classe média alta e decidiu ir para a rua, segundo ele conta nas histórias dele. Ele fala que ele descobriu as necessidades básicas do ser humano, e que eram 5, e todas com A, que era ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Você, com essas 5 coisas, você consegue viver. E mexeu muito comigo também. A simplicidade, inclusive da forma dele falar, mas a simplicidade desse contexto. Eu só complementei, eu vou falar também mais adiante um pouquinho sobre isso. Eu coloquei outras necessidades para a vida que a gente leva hoje, que eu acho que todos deveriam ter. Por exemplo, eu vou até fazer um adendozinho logo agora. Eu acho que todos deveriam ter acesso, além de ar, água, né, alimento, moradia, energia. A energia tinha que ser gratuita para todos. Ou pelo menos da classe média para baixo, estipular em quantidade de quilowatts, eu não sei como fazer. E aí é que entram todos os técnicos. Mas algo precisa ser feito. A maioria das famílias vive, por exemplo, só para pagar a conta básica. É luz, é gás, aí vem os alimentos, o imposto da casa quando tem casa própria, ou aluguel. E não tem dinheiro para mais nada. Nada. A vida vira automática, eles viram autômatos. O ser humano não foi feito só para isso. O ser humano foi feito para se realizar. Só realizado é que o ser humano realmente consegue impactar ao seu redor, na sua comunidade, na sociedade. A ideia é que todos tenham acesso ao básico para que possam dar o próximo salto, o próximo passo. Todos deveriam. Vocês não acham que todos deveriam ter acesso à água potável? Todo ser humano deveria ter acesso à água potável. Todos deveriam ter acesso a um alimento saudável, 3 refeições por dia. Isso não é o básico, não é o mínimo. Todos deveriam ter um teto, um abrigo para a chuva, para o sol, para poder dormir, para poder se relacionar. Um local para onde voltar. E a energia entra nesse detalhe a mais. A vida moderna nos trouxe geladeira, televisão, computador, outros eletrodomésticos que facilitaram a vida, sem sombra de dúvida.
As pessoas precisam de energia para estudar. As pessoas precisam de energia para cozinhar. O básico. O básico. Eu não estou falando de luxo. E para complementar isso, acesso à educação e saúde. De qualidade, para todos, universal. Aliás, na minha opinião, educação e saúde não poderia ser comercializada. Educação e saúde é estratégico para um país. E é o básico para as pessoas darem o próximo passo. Elas terem acesso ao conhecimento. Conhecimento é poder, gente. Conhecimento é tudo. Numa sociedade saudável, o conhecimento ele está em todo lugar. Ele pode brotar de todo lugar. Quem sabe a gente não esteja, nessa sociedade atual, perdendo grandes mentes que poderiam transformar o ser humano, dar o próximo passo da evolução. Quantos músicos, quantos artistas nós estamos perdendo? Nós temos que tomar uma decisão, nós precisamos repensar o mundo. A convocação que eu faço para vocês inicialmente é que tentemos, é porque é muito difícil, né? Vivemos num mundo capitalista há muito tempo. Até os países ditos socialistas têm práticas capitalistas também. É difícil, depois de tanto tempo, né? Um século, mais de um século, vivendo nesse mundo de consumo, de aparência, e tentar imaginar um mundo novo. Mas nós precisamos urgentemente, urge. Já passamos da meia-noite. O tempo está virando. A gente está exatamente num momento crucial. Poderíamos aproveitar essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo, e eu vou falar delas, para fazermos a mudança para a direção certa. Propor um mundo novo, novas relações de trabalho, de aprendizado, de relacionamento. Eu vou dar um adendozinho para vocês. O capitalismo como um todo está entrando numa fase já há alguns anos. Aliás, começou há algumas décadas, mas tem se acelerado nos últimos anos, que é a economia 4.0, como eles chamam, a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. E que muita gente tem falado só na parte industrial, da automação, da inteligência artificial. Só que a soma da automação, da robótica, com a inteligência artificial, que está dando saltos cada vez maiores. É só você ver o algoritmo, por exemplo, que é usado no Facebook, no YouTube. Isso é inteligência artificial. Só que eles estão planejando um salto muito maior. Vai entrar, quer dizer, já está entrando aqui no Brasil, né? O 5G está entrando por Brasília, se eu não me engano, é o primeiro local, mas daqui a pouco vai estar espalhado no Brasil todo. E lá fora já tem o 6G. Eles estão falando em internet das coisas. Internet das coisas, por exemplo, é a tua geladeira estar ligada à internet e com sensores internos em que ela vai ver o que está já perto do prazo de validade de vencer, o que está faltando. Ela vai aprender com os teus hábitos de compra e ela vai comprar para você. Depois de um tempo aprendendo os teus hábitos, ela vai ver o que falta na tua geladeira e que você compraria, e ela mesmo vai entrar em contato com o mercado
e ela vai comprar o que falta. Tudo via internet. Esses aplicativos que estão agora aí explorando mão de obra aqui no Brasil e no mundo inteiro, os de transporte, os de entrega de alimento, de remédio, esse é um ensaio só da coisa. Eles pretendem muito em breve abolir a mão de obra. Por exemplo, lá fora já tem alguns países, se eu não me engano, Japão, Alemanha, e aqui já está tendo licenças da ANAC para isso também. Eles estão testando, ainda está em fase de teste aqui no Brasil, eles estão testando entrega via drone e sem controle, sem ninguém controlando no joystick. Tudo por GPS, tudo por internet, 5G, inteligência artificial. A tendência é substituir todos. Nós vamos chegar muito em breve, antes do que a gente imaginava, na era do pós-trabalho. Claro, vai ter ainda muito trabalho. Existem pequenas coisas que ainda vão ter que ser feitas por humanos. Mas a massa, a grande massa, e a população está aumentando ainda estamos numa curva ascendente. Nós estamos agora com quase 8 bilhões. Em breve estaremos com 10 bilhões de pessoas. Alguns outros exemplos de testes que eles estão fazendo, eles fizeram alguns anos atrás um teste com um caminhão de carga grande, a carreta, nos Estados Unidos, percorrendo, se eu não me engano, de oeste para leste, sem piloto. Um caminhão movido via GPS e deu tudo certo na viagem. Parece que teve um acidente no final da viagem, já na chegada. Então isso é só para vocês verem que o capitalismo como um todo, os grandes, as mega empresas, os mega conglomerados, eles estão se movimentando. Eu não sei se é proposital, nessa luta de classe secular que nós temos aqui no planeta, ou se é simplesmente a ganância de querer eliminar realmente custos, entendeu? Talvez as duas coisas, mas a coisa é certa, está acontecendo, entendeu? Começou com lá atrás, entendeu? A substituição com os computadores, com as primeiras máquinas a vapor ainda, mas a coisa agora está acelerada demais, demais. O comércio, por exemplo, eles já estão com grandes mercados sem nenhum funcionário. O teu cartão de aproximação, que muitas vezes é só o celular, você compra, cada produto que você compra ali é self-service, né? Você vai pegando, tem um sensor, quando você passa na porta, o sensor lê e já desconta do teu salário, da tua conta bancária ou do teu cartão de crédito. E vão eliminar cada vez mais. Está na hora de nós nos colocarmos e oferecermos uma alternativa a isso tudo. A gente tem que pensar um mundo novo. Por exemplo, desvincular trabalho e renda. Vai ser fatal que isso aconteça. Não vai ter trabalho para todos, pelo menos não o trabalho das massas. Quer ver um outro exemplo antes de eu entrar nesse assunto? Coisas que até um tempo atrás era impensável, eles não queriam liberar de jeito nenhum. E na pandemia tiveram que fazer, que é a teleconsulta para medicina, entendeu? E a aula virtual completa, porque antes já até tinha, mas era um complemento da aula presencial. Agora não. A ideia deles é fazer tudo realmente mecanizado, virtual, eliminar cada vez mais as pessoas dos processos de produção. Vão restar talvez trabalhos que envolvam criação, pensamento,
científicos ou artísticos, porque o robô, até a parte científica, que não é de criação, um robô, por exemplo, saberia calcular como qualquer engenheiro calcularia. Talvez até bem melhor, mais rápido. Né? Se você passa, por exemplo, todas as informações de medicina para um robô, pelo menos para fazer uma anamnese, né, um generalista, um robô talvez fizesse isso muito bem. É só você incluir todos os sintomas, o próprio robô faz os exames. A tendência é que todas, até a advocacia também, eu acredito que as máquinas realmente podem substituir praticamente toda a mão de obra. O que não é necessariamente ruim. Muitos trabalhos, por exemplo, são trabalhos degradantes. Você trabalhar com produtos químicos, tóxicos, por mais que você tenha o EPI completo, é fatal, é ruim. Pessoal que trabalha, por exemplo, diretamente com descarte de lixo, muitas profissões realmente deveriam acabar. A humanidade, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, tem que ser capaz de pensar isso realmente como algo positivo para o novo passo. Em compensação, em paralelo a isso, nós temos que pensar numa outra forma de organizar. E não pode mais ser em torno do trabalho. O trabalho não pode ser mais a base, a linha mestra. A linha mestra tem que ser a capacidade de desenvolvimento do próprio ser humano. E para o ser humano se desenvolver, ele tem que ter o básico. E a maioria, é mais da metade da população brasileira, não tem o básico. Ou tem esse básico intermitente, não sabe se vai ter amanhã. Nós temos que resolver esses gargalos. Hoje, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. A gente não pode mais adiar. Está na Constituição, gente. É o artigo 5º. É dos direitos e garantias fundamentais. Nós temos que fazer valer o cumpra-se do artigo 5º, pela via que for. Seja via judicial, apoio empresarial, não importa. Não importa de onde vai vir a solução. Se o capitalismo se diz tão bom, que ele faça valer a Constituição. Eu espero que essa mensagem chegue em quem possa resolver. O dono da caneta é quem pode resolver numa canetada. Cabe a nós, sociedade civil, fazermos a nossa parte. Todos. Nos próximos semanas, né, acredito eu que de 30 a 50 dias, a gente vai acumular uma quantidade de material aqui, de vídeos, falando de diversos temas, todos eles relacionados entre si. Todos nessa linha da mudança, de fazer algo por um mundo melhor. E sabendo que para isso acontecer, precisamos nos unir. Todos. Essa é uma plataforma de vocês. Tragam seus projetos, tragam suas ideias. Seja você quem for. Do pequenininho ao grandão, entendeu? Nós precisamos de todos. Ideias, experiências, coisas que já estão acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês também, antes de a gente ir para esse final. Eles estão fazendo já há alguns anos o projeto de despoluição da Lagoa de Araruama, se eu não me engano,
que pega vários municípios e cidades da região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma mega extração de tratamento de esgoto com plantas, filtrando a água. A água sai quase que potável. E já conseguiram resultados fantásticos. Uma outra experiência que eu achei fantástica também na área de tratamento de esgoto, aqui no Rio também. Fica numa comunidade pequena, quase rural, mas no alto da Boa Vista, no centro da cidade, né, do Rio de Janeiro. É uma comunidade que fica afastada, mais próximo da floresta, e eles tinham um problema muito sério de esgoto a céu aberto também. Eram 30 famílias, se eu não me engano, muito pobres, e que foram construindo suas casas com o tempo, e não tinha coleta, não tinha cano de esgoto grande da prefeitura onde eles pudessem. E parece que um dos moradores, um dos mais antigos lá, que tinha alguma experiência, eu não lembro em que área, acho que era engenharia e agronomia, não lembro. E ele criou um sistema de esgoto com plantas também e no final biodigestor. Fantástico. Resolveu o problema. Agora o córrego que passa pela comunidade é limpo, água limpa. Vocês imaginem, por exemplo, os paulistas. Vocês imaginem o Tietê dentro da cidade ali, o Ipiranga também, o Tietê. Você imagina ele limpo. Você imagina as pessoas poderem voltar a pescar como aconteceu no passado? Como é o Tietê lá na nascente dele, né? Segundo as reportagens que eu vi, porque eu nunca fui à nascente do Tietê. Aqui no Rio, vocês imaginem despoluir a Baía de Guanabara. Você imagina essa imensa beleza natural, limpa, com um golfinho voltando a nadar. Nós temos como fazer. Juntos, temos como fazer. E essa é uma plataforma de discussões. Tragam suas ideias. Vem, daqui a 40, 50 dias, de acordo com a quantidade de material que a gente tiver, eu vou começar a fazer lives aqui, para interagir melhor com vocês. Enquanto isso, eu quero interagir com os comentários. Tragam seus projetos, coloquem nos comentários. Se tiver link, coloque o link. E vamos discutir, vamos atrair outras pessoas de todas as áreas. Tá? Então vamos lá, dê o seu like, tá? Ative o sininho, envie os seus materiais, comentem e compartilhe com os amigos. Vamos fazer essa corrente para mudança. Esse é um canal que está se fazendo necessário no momento de tanta luta, de tanta guerra, tanto ódio, com todos os motivos. Eu não estou aqui questionando os motivos, só que eu queria abrir esse espaço de diálogo para resolver problemas práticos, porque quem está lá na ponta é quem mais precisa. Precisamos resolver, e eu acho que para começar tem que ser o básico. Se a gente conseguir fazer valer o artigo 5º da Constituição, já está lindo, gente. Vai ser um grande passo para a sociedade brasileira. Vamos levantar hashtags artigo 5º cumpra-se. Aqui a gente vai precisar de todos, de toda a profissão. Engenheiros, arquitetos, músicos, advogados, policiais, artistas de todas as gamas, esportistas, políticos, juízes. Eu sei que vários desses profissionais e até das associações de classe
Já tem vários trabalhos, já está acontecendo. O grupo, por exemplo, Prerrogativas, grupo de advogados fantásticos. A única coisa que eu quero fazer aqui é ser um ponto de convergência. Porque eu tô cansado de, quando surgem as soluções, os lados antagônicos a que a coisa ande, que as coisas mudem, sempre arrumam uma desculpa de não tem dinheiro, não é agora, não é para todos. Por isso que eu quero economistas juntos, estatísticos, políticos, para colocar a coisa para andar, para transformar isso tudo em política pública. Eu sei, por exemplo, que na época do PT, do Lula e da Dilma, vários movimentos foram acontecendo para que essas coisas acontecessem. Vários. O Lula trabalhou com vários movimentos em relação à diminuição e até a extinção da miséria, da pobreza extrema, o combate à fome. Apoiou a agricultura familiar através da compra de toda a produção para merenda escolar, para comida dos presídios. Foi fantástico isso. Ele matava vários coelhos com uma cajadada só. O projeto de levar água para os sertões aqui do Brasil, o projeto das cisternas, captação de água da chuva, a transposição do Rio São Francisco, isso tudo foi fantástico. E várias outras coisas, projeto na educação, na saúde. Mas o ritmo ainda foi lento, porque quem está na ponta demorou para sentir isso e foi tão frágil que bastou uma mudança de governo para metade dessas coisas irem pelo ralo. Nós temos que criar mecanismos em que esses benefícios da população, porque não é um benefício só para os indivíduos, cada um desses benefícios melhora a vida como um todo de todos. Quanto mais gente tiver educação, função na sociedade, a função que ela queira exercer, qualquer uma, mais a sociedade vai lucrar com isso, em todos os sentidos. Ou as pessoas gostam de ver as pessoas na rua, sofrendo, passando fome, frio, sede, sem ter direito a tomar um banho, fazer uma higiene pessoal, qualquer que seja. Qualquer direito. Gente, eu estou terminando aqui, já tem quase 40 minutos de vídeo. Esse é um início difícil, difícil para mim. Eu demorei 7 anos para que esse projeto acontecesse. Eu espero a participação de todos, conto com isso. Sei que o início, como todo início, vai ser difícil, demorado. Mas eu espero que eu tenha conseguido tocar um pouquinho o coração de vocês e que venham, que chovam ideias. Eu não sei nem por onde eu vou começar quando isso começar a acontecer. Porque eu, por exemplo, comecei esse canal com a ajuda de muitos amigos, mas eu estou sozinho. Eu tive que aprender a filmar, editar vídeo, coisa que eu nunca tinha feito. Aprendendo sobre roteiro. Esse primeiro vídeo eu decidi nem fazer roteiro. Eu fiz roteiro para 3 vídeos até decidir fazer esse. Eu achei que eu falaria melhor com vocês sem roteiro. Seria mais fluido passar a ideia geral do canal. A ideia é transformar através do amor. Então eu espero a participação de todos vocês. Conforme vocês forem deixando recados nos comentários, eu vou responder. E se forem projetos, eu vou baixar para poder estudar o projeto. E espero fazer a ponte de muita gente. Eu sei que o povo brasileiro é genial e tem vontade de fazer a coisa acontecer.
Para terminar, eu quero parafrasear uma música do Raulzito, que eu sou fã, em que ele falava: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Vamos sonhar junto. Essa é a terra da utopia. Aqui é onde a gente vai poder sonhar, mudar o mundo, fazer relações diferentes. Uma boa noite, buscadores, e durmam bem.